Me conta uma coisa, alguma vez o Suquitão já ameaçou tomar a guarda de seu filho? Diz que se você não cedesse à vontade dele de ver o filho quando ele bem quer, ou então que você deixasse ele ir com o filho em um dia que não estava combinado, ele entraria com um processo de guarda dizendo que você está cometendo alienação parental, impedindo que ele veja o filho e assim tomaria a guarda de você? Eu sei que isso é mais comum do que a gente imagina, mas eu quero te dizer, mãe, que você tem uma ferramenta, você tem uma carta na manga e deve saber como usar essa carta para conseguir a guarda unilateral do seu filho e finalmente ter paz. Meu nome é Leonardo Marcondes, eu sou sócio e fundador da Marcondes Madureira Advogados, um escritório que já transformou a vida de mais de 3.700 mulheres, recebeu um prêmio internacional em Nova York e a próxima vida a ser transformada pode ser a sua. Bem, quando a gente está falando sobre ameaças, sobre pressão psicológica, seja ele dizendo que vai tomar a guarda, ou seja ele dizendo que vai reduzir o valor da pensão, você está sendo vítima de violência psicológica. E quando você é vítima de violência psicológica, pela Lei 14.703 de 2023, existe uma medida legal que pode ser tomada para que você afaste essa violência e proteja a rotina do seu filho, a sua saúde mental e proteja até mesmo a sua rotina, para que você proteja o seu espaço. Você não pode deixar o genitor querer mandar na sua casa, nem conseguir fazer isso. Sabe por quê? Porque quando você começa a fazer concessões, e essas concessões se tornam uma regra, aquilo que era uma exceção, aquilo que você estava fazendo para poder facilitar a vida dele, vira um direito. E aí você vai ter uma dor de cabeça gigantesca. Por quê? Ele vai começar a entender que ele pode chegar na sua casa a hora que ele bem quer. Ele vai começar a entender que ele pode decidir sozinho qual vai ser o rumo da vida do seu filho. E aí você está em uma enrascada. Por quê? Porque depois ele vai entrar com um argumento de alienação parental e aí sim esse argumento vai colar. Por quê? Porque aí ele vai dizer, sempre foi assim, agora ela está se negando que uma rotina que já existia continue acontecendo. É por isso que eu sempre digo, adestre o Suquitão desde o primeiro momento, para que ele respeite o seu espaço, para que ele respeite a sua rotina, para que ele respeite o seu filho, para que ele aprenda a colocar o filho como prioridade, porque senão ele sempre vai preferir o futebol, ele sempre vai preferir a viagem, ele sempre vai colocar como prioridade o trabalho e outras questões da vida dele ao invés do filho. E aí o que acontece com você? Você não tem previsibilidade, o seu filho fica frustrado quando o pai não aparece e você sempre tem que desmarcar os seus compromissos porque o pai não apareceu. E curiosamente, esse tipo de comportamento, ele costuma se agravar quando você conhece uma pessoa nova. Aí sim ele quer jogar toda a responsabilidade nas suas costas e atrapalhar os seus planos. Você concorda comigo? Isso tem acontecido com você? Me conta aqui nos comentários do vídeo. E é exatamente por isso que quando as ameaças começarem, você precisa registrar essas ameaças. Então concentre toda a comunicação no WhatsApp. Concentre toda a comunicação por escrito. E caso ele tenha resistência de manter essa comunicação por WhatsApp, por escrito, comece a gravar as ligações. Sempre que for encontrar ele, grave a conversa. Se você está percebendo que ele está falando com o seu filho, que você impede que ele tenha contato com o filho, quando seu filho voltar da convivência com o genitor, registre a conversa com o seu filho, deixa ali uma câmera, o celular gravando de longe, para que você possa usar essas provas no seu processo. Se o seu filho faz um acompanhamento psicológico, é muito importante também pegar um relatório, o prontuário do paciente, porque lá vão ter
todas as colocações que o seu filho fez a respeito da convivência com os pais. E você vai poder usar isso como prova no seu processo para mostrar as atitudes alienadoras que o genitor quem comete. Além disso, é muito importante você ir à escola e pegar também todos os relatos do aluno, porque muitas vezes o seu filho vai discutir sobre essas situações na escola, ou muitas vezes o pai já deu algum chilique na escola. Isso é extremamente comum e a escola vai ter esses registros. Pessoas vão poder testemunhar ao seu favor. E com essas provas, você vai mostrar o comportamento agressivo do genitor, você vai mostrar que não existe razoabilidade de existir uma guarda compartilhada, afinal de contas, pelo perfil narcisista dele, ele pensa muito mais em te afetar do que no bem do próprio filho. E com essas provas, e usando a argumentação da Lei 14.703 de 2023, você passa a ter direito à guarda unilateral. E não esqueça de pedir essa guarda liminar de forma antecipada. Para pedir essa guarda antecipada, você precisa ter provas concretas, ou seja, você precisa ter prints, você precisa ter testemunhas, você precisa comprovar aquela situação de ameaça ou a situação de alienação parental para que você consiga mostrar que está sendo vítima de violência doméstica e assim você ter a autonomia e a guarda unilateral do seu filho logo no início do processo. Em 5 dias vai ser feita uma análise pelo Ministério Público e logo em seguida o Poder Judiciário vai dar uma posição a respeito do parecer do Ministério Público e das provas que você juntou. Já pensou logo no início do processo conseguir ter a sua paz e não ficar refém de um suquitão que só está pensando em te machucar, te diminuir e tirar a sua autoridade como mãe? É exatamente isso que faz um narcisista parar. Se você quer ter todas essas estratégias e esse conhecimento à sua disposição no seu processo judicial, o nosso contato está aqui na descrição do vídeo, junto com as nossas redes sociais. E para que você continue recebendo toda semana os vídeos novos que nós colocamos por aqui, não deixa de tocar o sininho e não deixa de se inscrever no canal. Conta sempre com a Marcondes Madureira, porque nós vamos entregar conteúdo e informação para que você nunca mais seja enganada pelo suquitão. E eu vou colocar um vídeo relacionado sobre o assunto aqui para você poder se aprofundar ainda mais no tema de guarda. Conta sempre com a Marcondes Madureira.